boa tarde a todos. Meu nome é João Terra, eu sou ministro conselheiro na Embaixada do Brasil em Portugal. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica e agradecer a presença de todos os senhores e senhoras para essa oportunidade que teremos para ter reflexões sobre como está o Brasil 200 anos após a sua independência. Antes de passar a palavra para os meus colegas de mesa, que farão brilhantes reflexões sobre o que está acontecendo no Brasil, eu queria fazer só duas palavrinhas sobre as relações bilaterais, dizer o quanto que o Brasil se sente honrado por haver tantas reflexões em Portugal sobre o que está acontecendo no Brasil. Então, a gente não vê reflexões ou celebrações na Inglaterra sobre a independência dos Estados Unidos, ou na Espanha sobre a independência do México. E, no entanto, o governo português houve por bem criar uma comissão oficial do governo português para celebrar os 200 anos da independência. E o próprio governo português participa dessas celebrações junto com o governo brasileiro. E uma curiosidade, o embaixador do Brasil não está hoje aqui, ele foi ao Brasil porque o presidente de Portugal irá ao Brasil sábado que vem e irá novamente em setembro, então ele vai 2 vezes ao Brasil esse ano. E ele irá em setembro justamente para participar oficialmente das celebrações do bicentenário. E ele vai nesse final de semana agora para participar das celebrações do primeiro centenário da primeira travessia aérea do Atlântico, que foi feita, como sabem, pelos portugueses, né, Gago Coutinho e Sacadura Cabral. No primeiro centenário, também se deslocou ao Brasil o então presidente de Portugal, Antônio José Almeida. E, ao fazer um discurso na sessão solene que houve na Câmara dos Deputados no Brasil, ele agradeceu o Brasil por ter se tornado independente em 1822. E a lógica da frase dele, que causou um certo estranhamento, foi dizer, não, que se não houvesse acontecido a independência do Brasil em 1822, fatalmente o Brasil teria atraído a cobiça de outras potências, teria se possivelmente separado e, de uma forma traumática, poderia ter acontecido o que aconteceu com as repúblicas hispânicas e teria... a relação com Portugal seria possivelmente conflituosa durante muito tempo. No entanto, da forma como ela foi feita, houve uma guerra de 2 ou 3 anos, mas Brasil e Portugal são, desde então, amigos muito fraternos. E, do ponto de vista emocional, são 2 povos que se entendem muito bem e que são muito, muito próximos. Por isso, o presidente de Portugal, já há 100 anos, fez essa reflexão. 100 anos depois, isso só se fortaleceu. Então, sem mais delongas, agradeço novamente a Portugal pelas celebrações dos 200 anos da independência do Brasil e agradeço, enfim, felicito aqui os organizadores por organizarem um painel sobre a situação no Brasil. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Me chamo Vitória Jardim, sou presidente do Instituto de Estudos Empresariais, IEE, do Brasil, organizador do Fórum da Liberdade, talvez o maior fórum liberal aí do mundo, quem sabe. Gostaria de começar minha fala agradecendo ao professor João Espada e também a professora Rita Brito pelo convite para estar aqui hoje, representando o IEE. E agradecer também o nosso associado honorário Leônidas, aqui presente na plateia, pela ponte iniciada lá atrás entre IEP e IEE, que proporcionou essa parceria e está aqui hoje. Quero dizer também que é uma honra dividir a mesa com 3 parceiros aí de longa data do Instituto, Alex Chalfen, Managing Director do Acton Institute, apoiador do IEE e do Fórum da Liberdade, Fernando Schuller, doutor em Filosofia, mestre em Ciência Política e professor do INSPER e articulista da Veja, uma revista de grande circulação nacional. Luiz Felipe Pondé, filósofo, escritor e diretor do Labô, da PUC de São Paulo.
E também com o João Pereira Coutinho, doutor em Ciência Política e Relações Internacionais e professor do IEP, e articulista da Folha de São Paulo, também um dos grandes jornais de circulação nacional lá do Brasil. Bom, como foi mencionado, acho que o tópico do painel faz uma alusão ao bicentenário da independência, mas, mais do que isso, eu gostaria de fazer uma contextualização bem breve do que aconteceu de lá para cá, antes de passar a palavra. A gente teve, então, uma monarquia constitucional parlamentarista. Estamos no 6º período republicano distinto da história do Brasil. Tivemos 7 constituições e 2 impeachments recentes. Isso parece indicar uma certa incapacidade ou até infantilidade brasileira em lidar com o Estado de Direitos e até mesmo com a própria ordem democrática, né? Dado que o contexto atual de polarização política faria sentido que aqueles que têm a missão de fazer cumprir a Constituição e o Estado de Direito fizessem, mas são justamente eles que tornaram-se os seus maiores detratores e ameaçam hoje liberdades fundamentais, como a liberdade de expressão, por exemplo, e aqui eu não estou falando do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, eu estou falando do Supremo Tribunal Federal do Brasil, que hoje, como diz o título aqui do evento, talvez seja a maior ameaça autoritária que a gente tem no nosso país. E, dito isso, passo, então, a palavra para o João aprofundar o tema com os nossos palestrantes. Bom, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Painel Brasil. Eu começo por agradecer ao Instituto de Estudos Políticos o convite para estar aqui. Gostaria também de saudar todos os meus companheiros aqui de mesa, é uma honra estar aqui. Bom, a minha função, basicamente, vai ser uma função disciplinadora nesta mesa, ou seja, 200 anos depois da independência do Brasil, a minha função vai ser impedir que qualquer dos intervenientes desta tarde possa fazer um novo grito do Ipiranga e ultrapassar os, digamos, 10, 15 minutos, no máximo, que tenham para fazerem as suas intervenções. Escusado será dizer que este é um ano especialmente importante para o Brasil. É um ano especialmente importante, em primeiro lugar, porque passam 200 anos sobre a independência do país. Portanto, esta talvez é a altura para se olhar para trás, eventualmente fazer-se um balanço da experiência do Brasil como país independente e soberano. Mas é também o momento de olhar para o presente e, sobretudo, para o futuro, pelo simples motivo de que o país, daqui a poucos meses, vai ter eleições presidenciais, eleições que, segundo vários especialistas, são das mais importantes da história do Brasil recente. Eu tive a oportunidade de estar no Brasil há 2, 3 meses e posso apenas dizer-vos que o ambiente é eletrizante e, portanto, estar aqui com o Luís Filipe, com o Alejandro, com o Fernando e ouvir aquilo que eles nos têm a dizer sobre a situação contemporânea do Brasil e as perspectivas para o futuro é, sem dúvidas, um momento importante e tenho a certeza que vai ser um momento estimulante. Sem mais demoras, eu vou seguir o programa e vou dar a palavra ao Alejandro Chafuen. Alejandro. And apologize for speaking in English. Even my Portuñol is very bad. And with a panel with great experts on Brazil, because João also knows a lot about Brazil, I'm not going to focus directly on authoritarianism, but I will focus on an area where I have spent my entire professional life. Is the organizations in civil society outside the party system that work for the free society. I represent a group, Acton Institute. I'm one of the founding trustees. Was founded in 1990. We are approximately a $12 million operation, less than 2,000 donors.
We don't accept government money, and we have almost no corporate money. We have a network in 140 countries called the Poverty Cure Network. And in my previous work, where my goal was to found think tanks, in 1987 was my first encounter with Donald Stewart, who went to start a major think tank, Winston Ling, who has supported many efforts in Brazil. And also in 1997, I met Henri Maxud, this businessman in Sao Paulo, a person who was very individualistic, but in one of those meetings, he invited a Nobel laureate Hayek in the late 70s. Donald Stewart was in the audience, and there he got the incentive to start what is the oldest think tank that I know and have collaborated in Brazil, the Instituto Liberal de Rio de Janeiro. At Acton Institute, we regard Brazil of utmost importance. You know the figures. It's almost half of the population and half the GDP of South America. It borders 10 countries. The city of Sao Paulo alone, the economic power of the city, Sao Paulo economy is larger than Chile. So that to put in perspective the importance of the country that is going to go into elections in October and celebrating 200 years. We are investing more resources in Brazil than in the Vatican. We just had something that we call Acton University. We had 800 people from almost 60 countries. And again, the Brazilians were the largest contingent outside the United States. We had over 40 people attending in person. And then we had approximately over 500 people attending online. I was there in Sao Paulo and San Jose dos Campos in January, and we are going to go back again in November because one of our founders, former President Emeritus, Father Robert Sirico, wrote a book on the economic lessons of the parable. So we want to be, again, the most important organization in the world defending the importance of the free economy in the area of morality and religion. I mentioned the Instituto Liberal de Rio de Janeiro. For a while, it was almost like the only game in town. Now it has been having new blood because the former minister of privatization, this is Tatitação, I know how you pronounce it well, Salim Matar, an important businessman in the rental car business, is investing heavily on that think tank. And it's going a little beyond the think tank circles. In the last recent event, early January, they have former President Michel Temer from Brazil and former President Mauricio Macri, both with some difficulties in their legacies, but again, it's going beyond the free market world. Obviously, part of the investments of the of the Liberal Institute at first, it devoted itself to translate, to have the major works of the free market, von Hayek, von Mises. So a body of researchers would appear in Brazil that will conduct public policy research favorable to the free society. One of the fruits, perhaps, was the Mises Institute in Sao Paulo, headed by our good friend Helio Beltrão, a very good businessman and very generous businessman. Then in 2006, an institute that was more like a network of writers and scholars, the Instituto Millennium, got started at your Forum of Liberty. That's where the discussions started. The Instituto Millennium, one of the academics close to that institute is Paulo Guedes, that will finish his term as economic minister of President Bolsonaro, an outstanding Chicago economist. Again, I'm a big admirer of the Instituto de Estudios Empresariales, how well they have focused on their goal. The Liberty Forum, it has contributed to Brazil more than almost any organization that I have seen, in almost any part of the world. So congratulations for the work that you have done. They have some people who are trying to replicate it. The Institute in Belo Horizonte, for example, I have spoken to them.
the Institute for Leadership Formation. Something that I'm very enthused is almost every one of the leaders that I mentioned, except Paulo Guedes, but he's also in business, were businessmen. No? I mean, Ling, Stuart, Maksud, then Patricia Andrade, founder of Millennium, Salim Matar, one I will mention in media, you know, the Guillermo Peña, the Cunha. And Winston Ling is still alive, and it's an amazing good thing. But we didn't have anyone working at universities as a cluster of scholars. And the Presbyterian University, Mackenzie, founded in 1870, started 5-6 years ago, the Centro Mackenzie de Libertad Económica, and it's fantastic. It's big tent, you know, the Austrian Congress, or Austrian Economic Congress, that gathers 600 people at the Mackenzie University. I attended that event. And again, although they are Presbyterian, they're open to all creeds. And I think the major jurist of Brazil, correct me if I am wrong, Dr. Yves Gandra, you know, is one of the great graduates of that university. And he's also the chairman of another first effort that I hope we get more emulators. In the United States, and I chair a foundation that supports 70 organizations in the United States, the Chase Foundation of Virginia. The fastest growing segment are institutes that work in investigations and legal defense, especially against the abuses of the state. Groups like the Institute for Justice, Alliance Defending Freedom, and on and on. And the Instituto Brasileiro de Direito Religioso, headed by Jean Regina, is doing the same work as Alliance Defending Freedom in the United States. And I hope that you will see more emulators of the Economic Freedom Center in Mackenzie. We had one very successful effort in Princeton University, the Madison program, supported by the Witherspoon Institute, approximately 20 years ago. Donors saw it. And today in the United States, we have, I think, 300, 400 university-based centers that work for the Free Society. Media effort, don't neglect, Brazil Paralelo is superb, while other people, it's like a Netflix on our side, while other people count their impacts, you know, in thousands of hundreds of thousands. Their videos and movies get, one on History of Brazil has almost 10 million. Views, you know, so Brazil Paralelo is superb. In the newspaper area, I think, you know, you represent some of the publications. Gazeta do Povo has been a key ally of Acton, and I love that they put their guiding principle, their vision, the 28 principles of the vision, they put it right there, so they tell you what they think about economics, what they think about human rights, what they think about the family. Another fast area of growth in the United States, I have 1 minute, it's the student efforts. In Brazil, Students for Liberty, I think, is the largest. In the United States, the conservatives are by far much larger now than Students for Liberty. One alone, Turning Point, has a budget of over $50 million. But again, to conclude, and I hope to publish this in an article in Forbes and a big database to be able to give links so you can work with them. I am convinced, after many decades of work in Brazil, that those of us working from abroad can only have a very marginal role in helping Brazilians working for freedom. I think Brazil will be changed by Brazilians, not by us from abroad. But efforts at the margin, I don't know if anyone who studies economics, effort at the margin can help in certain tipping points. You know, so I recommend, you know, all of you to pay attention to some of these efforts in Brazil, try to collaborate with them, because I think it's not only important for Brazil, for the Lusophone world, for the Americas, but I think the future of Brazil is tremendously important for the world of freedom. So thank you all for the work you are doing in Brazil. Obrigado, Alejandro. Vamos então continuar, de acordo com o nosso programa. O Fernando Schuller. Boa tarde a todos. Deixa eu organizar aqui um pouquinho. Uma satisfação estar aqui, cumprimentando todos os colegas de mesa e agradecendo também o convite do Estoril Political Forum.
Eu vou muito rapidamente, o professor tem dificuldade de falar em 15 minutos, mas eu prometo não passar do tempo. Se eu passar, o João me tira a palavra aqui, tá? Tá bem, mas acho que em torno de 15 minutos dá. De qualquer maneira, eu vou muito informalmente também, porque aqui acho que é mais uma conversa, um diálogo sobre o Brasil contemporâneo, e esse assunto poderia ir bastante longe, então vou ser bastante informal e direto com vocês. Meu ponto é tratar de duas questões, uma mais econômica, digamos, e outra mais político-democrática. Tá? Então, tentando entender assim, o que eu considero que sejam os desafios brasileiros hoje, a situação brasileira, os desafios brasileiros, e o que a gente pode interagir aqui, porque quer dizer, eu penso que nós brasileiros e portugueses, né, aqui podemos dialogar e aprendermos uns com os outros sobre as nossas realidades. Né? Acho que esse é o ponto central, me parece interessante, desse debate. O Brasil, depois da independência, né, felizmente fizemos lá 200 anos atrás, acho que da descrição que o ministro João Paulo colocou muito interessante sobre a fala do presidente português há 100 anos atrás no Brasil, não é? Da maneira como fizemos, seguiu-se um longo período imperial no Brasil. Não é? E o período imperial Brasil ele é saudado historicamente exatamente por essa conquista, digamos, da unidade territorial brasileira, de um continente. Vocês imaginam que hoje já o Brasil é um grande desconhecido para si mesmo? Não é? Eu, por exemplo, sou gaúcho, lá do extremo sul do Brasil, não é? Leônidas também aqui, a Vitória, nós somos gaúchos. Nós somos mais argentinos e uruguaios, mais platinos, não é? Do que tropicais, digamos assim. Eu, por exemplo, não sei sambar, por exemplo. Não é? Se tentasse, seria um desastre completo. Uma vez teve uma escola de samba gaúcha, que foi ao Sambódromo no Rio de Janeiro, foi um dos maiores desastres da história do carnaval brasileiro. Não é? Então, eu sempre, quando eu passei minha vida jovem escutando sobre Jorge Amado, sobre a Tropicália, enfim, sobre a cultura baiana, essa não é propriamente a minha cultura. Não é? Até teve um cantor gaúcho chamado Vitor Ramil que criou uma coisa chamada estética do frio, que era uma forma da gente ter um lugarzinho na história, mas, enfim, não pegou muito. A verdade é que não pegou muito. Ninguém acreditou na estética do frio. Né? Eu estou fazendo isso para dizer assim, imaginem há 200 anos atrás o que era o Brasil. Né? O que era o Brasil. O fato é que o longo império ele foi um sucesso desse ponto de vista da estabilidade e da unidade política e linguística. Não é? Incrível, um continente daqueles que em poucas décadas falava basicamente a mesma língua, com variações regionais importantes, mas basicamente a mesma língua. Agora, foi um desastre econômico. Não é? Recentemente nós tivemos uma discussão longa com o Jorge Caldeira, que, aliás, é um autor que eu recomendo muito que leiam, a História da Formação Econômica Brasileira. Enfim, é um livro, são sínteses grandes recentes sobre a economia brasileira, e mostra que, só para dar um dado, para resumir, João, a economia, a renda média brasileira no século XIX, durante o Império, cresceu 4%. A renda média brasileira, 4%. Não é? Enquanto a Argentina, por exemplo, terminou o século XIX como um dos, 3 maiores PIB per capita do mundo, não é? A Argentina tinha uma renda per capita superior a muitos países europeus, na época, no final do século XIX. O Brasil era um desastre econômico. O Brasil foi o último país, né, do hemisfério ocidental a terminar com a escravidão, grande país a terminar com a escravidão. Né? E mesmo no dia da abolição da escravatura, havia o Barão de Cotegipe e outros parlamentares brasileiros reagindo, pedindo indenizações, etc., sugerindo que a escravidão pudesse ser arrastada e terminaria naturalmente lá por volta de 1930. Né? Isso é o Brasil, um país que soube, é verdade, preservar a unidade, mas é um país que pelas suas instituições conservadoras, só para dar um dado para vocês, até o final do Império, para abrir uma empresa no Brasil, uma companhia de capital aberto, precisava de autorização do Império. Não é? Então você tinha um enorme bloqueio econômico, um país que perdeu tempo, não é? O século perdido, o século XIX. A República acelerou essas coisas de maneira talvez um pouco atabalhoada, né? Mas nós tivemos um enorme avanço econômico a partir dos primeiros anos da República. Né?
mas aí com uma série de outras decorrências, né? Você inicia um longo período de instabilidade política que marcou o século XX brasileiro, que é basicamente um século marcado por duas longas ditaduras. Aqui eu vou encurtar muito a história, porque poderia ir longe, mas vamos lá. Um século marcado por duas longas ditaduras, né? A ditadura de 1930 a 45, com a ditadura de Getúlio Vargas, né? E essa é uma ditadura que marcou a alma brasileira, né? Que formatou o Estado moderno brasileiro, que criou o serviço público oficial brasileiro, né, o chamado DASP, Departamento da Administração e Serviço Público, a burocracia pública brasileira, criou o que a gente chama no Brasil do Estado autárquico brasileiro, que alguns debitam aos portugueses, a tradições portuguesas, mas não é verdade. Os portugueses não têm nada a ver com isso, não é uma criação brasileira, né, aí, inclusive muito gaúcha, né, porque veio um pouco da tradição positivista gaúcha, de um governador gaúcho do século XIX chamado Júlio de Castilhos, o castilismo, não é? Que é uma herança do positivismo, da ideia da proeminência do Estado, da racionalização vinda de cima, uma cultura autoritária, da qual o Getúlio Vargas, o nosso ditador favorito no Brasil, era um devoto, na verdade, era um adepto. Né? E aí você teve todo um processo que, que dura em torno de 20 anos, porque Getúlio volta ao poder depois eleito em 1950, acaba se suicidando num drama nacional, um grande dramalhão brasileiro, que foi o suicídio de Getúlio Vargas, né, que criou essa longa tradição afetiva que o país tem com o varguismo, né, e a partir de 54, que é uma ideia de que é uma certa visão da economia, né, a economia conduzida a partir do Estado, né, o Estado autárquico, o Estado grande prestador de serviços, o Estado capaz de regular as relações de trabalho. Se criou à época de Getúlio Vargas, talvez a mais, vou dizer, superlativos são sempre perigosos, mas uma das mais burocráticas, extensas, complicadas, legislações trabalhistas, né, das Américas, né, que é a CLT brasileira. Né, que recentemente fizemos uma pequena reforma para dar uma pequena atualizada nela, mas ela vem dos anos 40. Então você criou... E criamos uma primeira malha de empresas estatais. Talvez o símbolo disso foi, nos anos 50, a criação da Petrobras. Até hoje, uma espécie de outro grande drama brasileiro, o que fazer com a Petrobras, o drama existencial brasileiro, na campanha do petróleo a nós, que ainda faz com que muitos brasileiros chorem de emoção. Né? A ideia de que o petróleo, essa riqueza estratégica brasileira, precisa permanecer nas mãos do Estado como um grande patrimônio nacional. Né? E parece brincadeira falando aqui, mas eu diria que mais ou menos metade das pessoas no Brasil acreditam realmente nisso. Então você criou isso. Depois nós tivemos uma outra longa ditadura no Brasil, de 64 até 84, 85, 20 anos, foi o regime militar brasileiro, que é ao contrário do regime militar chileno, dois regimes militares autoritários, né, evidentemente, que suprimiram liberdades, que rasgaram a Constituição. Então eu não deixo nada... digamos, não faço nenhum tipo de relativização com o autoritarismo do regime militar brasileiro. Obviamente, ele não foi, do ponto de vista numérico, de uma equação meio... uma contabilidade altamente discutível, do ponto de vista ético, do número de mortos, etc. Ele não foi tão cruel, de certa maneira, como foi no regime na Argentina e no Chile, mas isso, no fundo, não é o ponto que define, quer dizer, na verdade, é um regime autoritário que suprimiu liberdades, que censurou, etc. Agora, a visão econômica do regime militar brasileiro, de 64, era muito próxima, curiosamente, à visão econômica do período Vargas, né? Com distinções, aí muitos podem discordar disso, mas do ponto de vista da ideia de que o Estado deva comandar a economia, né? De que o Estado é o grande prestador de serviços, né? Que o Estado deve consolidar um welfare state, mesmo que não tenha, eventualmente, condições econômicas de sustentar um welfare state. Essa era a ideia que movia os militares, né? A ideologia da segurança nacional, chamado desenvolvimentismo brasileiro, do qual, inclusive, ícones do liberalismo brasileiro, posteriormente, participaram na conformação, como Roberto Campos, por exemplo, né? Que criou uma das grandes instituições brasileiras, que é o FGTS. Vocês portugueses não vão... É difícil entender o que é isso exatamente, mas é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que até hoje inferniza a vida dos brasileiros, onde todo brasileiro que tem carteira assinada tem que depositar 8% do seu salário numa conta na Caixa Econômica Federal,
né, que é administrado por um conselho de 24 pessoas, 12 indicados pelo governo, 12 indicados pelo movimento sindical, e que administra o maior fundo brasileiro, que financia, por exemplo, boa parte dos investimentos que são feitos pelo BNDES, que é o banco, que é um dos maiores bancos também de fomento industrial, desenvolvimento do mundo, né, de má memória recente, é verdade, né, de má memória recente, não vou entrar em detalhes aqui, nos financiamentos aos chamados campeões nacionais, as grandes empresas, grandes projetos, etc., juros subsidiados pelo Estado, mas que vêm desta conta, onde os brasileiros são considerados imbecis, desculpa falar assim de maneira jocosa, mas a verdade é essa, considerados incapazes de administrar os seus próprios 8% do seu salário, entregam nas mãos da Caixa Econômica Federal para que faça os investimentos a partir das definições do Estado brasileiro. Não é? Esses e outros mecanismos foram criados a partir do regime militar de 64, mas talvez o mais simbólico, para dar um número aqui, João, para entender esse processo, nós iniciamos o regime militar brasileiro com um pouco mais de 10 estatais, terminamos o regime militar brasileiro com mais de 400 estatais. Nós tínhamos estatais para produzir cinema, estatais para produzir aviões, estatais de supermercado. Eu, quando era jovem, que nem vocês, ia com a minha mãe comprar comida na Cobal, fazer as compras na Cobal. Quem é gaúcho, quem é brasileiro conhece que era a Cobal. É uma Companhia Brasileira de Abastecimento, uma rede de supermercados estatais. Isso nos anos 80, né, até os anos 90, início dos anos 90, ainda existia no Brasil. Né? Então, você tinha desde Companhia de Abastecimento Estatal até a Embraer produzindo aviões, a Companhia Siderúrgica Nacional produzindo aço, a Companhia Vale do Rio Doce produzindo minério, assim por diante. Essa era a enorme malha estatal brasileira. Isso tudo foi consolidado e enrijecido na Constituição de 1988. Quando veio a democracia no Brasil, isso que o Alejandro fala, quer dizer, Chafuen fala, é interessante, Chafuen, não havia sociedade civil estruturada no Brasil, muito menos movimentos liberais. Não havia movimentos liberais estruturados. Eu brinco sempre, acho que foi com o Leônidas, uma vez nós conversamos, né? Quem representava o contribuinte na Constituição de 88? Quem representava o consumidor na Constituição de 88? Quem representava os empreendedores na Constituição de 88? Todos os ventos da reforma do Estado, que sopravam o mundo afora, com Reagan nos Estados Unidos, Margaret Thatcher na Inglaterra, a própria social-democracia, uma parte dela na Europa, a Roger Douglas na Nova Zelândia, nada disso existia no Brasil. Tudo parava em algum lugar no Oceano Atlântico, não entrava no cérebro dos brasileiros. A Constituição de 88 foi uma Constituição extremamente rígida, extremamente burocrática. Nós queríamos duas coisas fantásticas no Brasil na Constituição de 88. Nós queríamos, e só uma criação brasileira, genuinamente brasileira, nós queríamos o RJU. Nem o João Pereira Coutinho, que é o mais brasileiro de todos os portugueses, pode conhecer uma coisa tão assombrosa como essa. O RJU, que é o Regime Jurídico Único dos Servidores, onde todos os servidores públicos brasileiros são regidos pelo mesmo estatuto do presidente do Supremo Tribunal Federal até o porteiro do concursado, evidente, os estatutários. Então, e há uma rígida estabilidade no emprego. Então, depois você faz 2 anos, agora 3 de estágio probatório, ninguém nunca mais na vida vai retirar você, mesmo que você não tiver absolutamente nenhum desempenho no setor público. Então, você tem uma rígida estabilidade no emprego, uma burocracia pública muito grande. O Brasil tem, para ter uma ideia, 13%, um pouquinho mais de 13% do PIB gasto com funcionários do público, mais do que a França, mais do que a Alemanha, percentualmente do PIB. Então, nós temos um Estado muito grande, nós temos disparado a maior carga tributária na América Latina, algo em torno de entre 33% e 35%. Por quê? Porque o Estado foi crescendo absurdamente nesse processo todo. E nós criamos uma segunda curiosidade brasileira, que é criada por um gaúcho, só podia ser um gaúcho, que é a lei chamada Lei 8666, a Lei das Licitações Brasileiras, que inferniza a vida dos gestores públicos do Brasil. Se vocês fossem estudar política pública no Brasil, vocês passariam muita dor de cabeça com a chamada Lei das Licitações. Todas as compras de serviços ou de produtos pelo setor público brasileiro inteiro, nas prefeituras, nos estados, na União, tem que passar por uma lei extremamente rígida, que leva meses para se comprar itens, que levam uma enorme ineficiência do setor público brasileiro.
Não é? Então, por exemplo, se você administra uma escola pública no Brasil a educação é pública no Brasil e é um monopólio estatal no Brasil, não é? Você tem que, para comprar o GIS, não sei se fala GIS aqui em Portugal, o GIS, né, a lousa, para renovar os computadores do laboratório, ou renovar qualquer equipamento, as lâmpadas das salas de aula, ou as cadeiras da sala de aula, ou as mesas de trabalho, você precisa meses para encomendar isso, para processar esse tipo de compra. Não é? Então, de um lado, você tem uma rigidez brutal orçamentária, centralizada, estatal. De outro lado, você tem uma rigidez de pessoal, né, difícil de lidar com a estabilidade do emprego, onde você não tem nenhuma meritocracia no setor público, nenhuma meritocracia. Nós temos na Constituição, para ter uma ideia, há 24 anos, um artigo 41 dizendo que tem que ter avaliação de desempenho por parte dos servidores públicos. Jamais foi regulamentado, então ninguém é avaliado no setor público brasileiro, um enorme setor público brasileiro. Não é? E você tem uma enorme rigidez para a compra de bens e serviços. Não é? O que me faz chegar à conclusão de que, quando alguma coisa estatal funciona no Brasil, é um milagre. É um milagre, baixa alguma entidade das tantas que existem no Brasil, para que as coisas funcionem. Né? Então, o setor prisional no Brasil é desastroso. Né? São masmorras. Lá em Porto Alegre, cidade da Vitória, tem um presídio central, que é uma masmorra medieval. Literalmente, eu fui secretário de Justiça do Estado, conheço bem, milhares de pessoas vivendo em situação subhumana. Né? Você tem o sistema educacional brasileiro público, que tira as últimas posições no PISA da OCDE a cada 3 anos. O sistema de saúde, nós orgulhamos do SUS, o Sistema Único de Saúde, mas todo mundo que tem um pouquinho de dinheiro no Brasil foge do SUS para comprar um plano privado, o que é mais ou menos um bom indicador da qualidade do sistema, onde você precisa esperar meses para obter um procedimento cirúrgico, não é? E onde é o país onde mais cresce os planos de saúde privada, com razão, que as pessoas se defendem no setor público. Isto foi, de alguma maneira, aumentando nos últimos 30 anos da pós-Constituição. Né? O que levou a uma situação absurda no Brasil, que é basicamente o seguinte: o setor público foi se deteriorando em termos de prestação de serviço, de qualidade, a classe média foi recorrendo ao setor privado, na educação, na saúde, na própria previdência e mesmo na segurança, né? Contratando sistemas de segurança, muros e etc., sistemas de segurança privados mais diversos, né? E os mais pobres ficando na dependência do monopólio estatal ineficiente. Resultado, desigualdade. Mais desigualdade. O Brasil já é um país profundamente desigual, e o Brasil é um país desigual fundamentalmente porque é um país muito pobre. Né? Nós conversávamos ali, acho que antes aqui da conferência, hoje você tem no Brasil mais de 18 milhões de beneficiários do Auxílio Brasil. São mais de 50 milhões de pessoas, significa 25% da população brasileira depende para sobreviver, não é viver, sobreviver, não é? De R$400 por mês. Em dólar nem faz aqui a conversão, mas vamos lá, em euros, né? Fácil fazer a conversão. Quantos euros dá aqui? Dá 70 euros, mais ou menos. 70 euros aproximadamente, 70 euros para sobreviver. Esses dias eu vi uma pesquisa que eu achei, na verdade, mal feita, mas vamos lá, que diz que tem 33 milhões de brasileiros com insegurança alimentar. Eu digo, bom, tem muito mais do que 33 milhões. Se 50 milhões dependem de R$400 para sobreviver, obviamente, você não tem segurança alimentar no Brasil ganhando 70 euros por mês. Então, o Brasil... Quer dizer, isso é curioso. Então, nós temos, por exemplo, um Estado completamente disfuncional. Só vou dar 2 dados para vocês, 2 dados para perceber a desfuncionalidade do Estado. Além da maior carga tributária, além de um serviço público que custa 13% do PIB, nós temos o judiciário mais caro do mundo, além dos problemas que a Vitória colocou, que eu nem vou ter tempo de tratar aqui, eu gostaria muito, do problema democrático hoje do judiciário brasileiro. Ele é o mais caro do mundo, ele custa 1,3%, 1,4% do PIB brasileiro. Não é? Caríssimo. Nossos juízes, com todo respeito aqui aos juízes brasileiros, porque, vamos lá, né, são bastante bem pagos, não é? E um judiciário que custa muito mais, ele custa 5 vezes mais relativamente à média de países europeus. Né? E você tem hoje o parlamento, né? Olha o dado, o parlamento relativamente mais caro do mundo, disparado. Significa o seguinte: saiu uma pesquisa recentemente feita pelo INPA,
pesquisadores do INPE e de outras universidades, mostrando o seguinte: um parlamentar no Brasil, no Congresso brasileiro, ele custa 528 vezes a renda média do país. Entre as grandes democracias do mundo. O segundo colocado é a nossa querida vizinha Argentina, onde custa 228 vezes a renda per capita. Segunda colocada. A média de país da União Europeia, você tem 40, 50 vezes a renda média. O Brasil é 528 vezes a renda média. Por quê? Porque nós somos um país caro, cheio de privilégios, não é? E pobre. Então nós combinamos uma enorme burocracia, um Estado caro, uma economia muito fechada, muito ineficiente, com produtividade baixíssima, um país que nos últimos 25 anos praticamente não cresceu, não é? E com uma imensa pobreza. Este é o quadro real brasileiro. Não é? Este é o quadro real brasileiro. Não é? Só para ter um dado, aí é mais anedótico um pouco. Eu tive recentemente, dois anos atrás, inclusive numa reunião da Montpellier Society, e visitei o parlamento sueco. E visitando o parlamento sueco, conversei com uma deputada sueca e perguntei para ela, não devia ter perguntado, mas perguntei: quantos assessores tem um deputado aqui na Suécia? Ela me olhou com maneira um pouco estranha, assim. Ela disse: quase um. Eu disse: quase um? Vocês cortam um assessor no meio? Mas não, porque às vezes um atende 2 parlamentares, né? Então tem por bancada. Eu disse: bom, no Brasil cada deputado tem 25 assessores, né? E cada senador tem no mínimo 50. Né? Alguns têm 100 assessores. Você imagina um senador com 100 assessores? Uma frota enorme de carros, né? É um Estado... Isto foi naturalizado no Brasil, o país do privilégio, o país da... Então, você tem... Eu poderia citar muitos casos como esse, mas isto é uma característica do Estado brasileiro. Então, a grande debate, um dos grandes debates brasileiros, nesse momento histórico que nós estamos vivendo, nós vamos ter eleição daqui a 3 ou 4 meses, né? É para onde o Brasil vai, do ponto de vista de reforma. Nos últimos anos, o Brasil soube fazer algumas reformas, por incrível que pareça. Milagrosamente, o Brasil fez algumas reformas. A mais interessante que o país fez, na minha visão, foi uma coisa chamada teto de gastos. Teto de gastos também, só alguém que entende o Brasil consegue compreender o que é o teto de gastos. Teto de gastos é como uma operação bariátrica para um obeso mórbido, né? Que é o orçamento brasileiro. Então, o Brasil, como é um país viciado, os políticos são viciados em irresponsabilidade fiscal, né? Se põe um teto, que figurou na Constituição, um artigo dizendo o seguinte: a despesa pública brasileira, nos próximos 20 anos, só pode crescer a inflação do ano anterior. Ponto. E os políticos têm que se virar com este orçamento, certo? Então, se você quer criar uma nova despesa, você tem que economizar do outro lado, você tem que cortar do outro lado, ou aumentar a carga tributária, o que é difícil, mais ainda, né? Se bem que acabam, às vezes, aumentando. Mas vamos lá. Então, isso nos últimos anos, acabou gerando algum nível de bloqueio, né? E forçando algumas reformas. Então, nós fizemos uma reforma tímida na Previdência Pública, que era escandalosa no Brasil. O Brasil não tinha idade mínima para se aposentar. Funcionários públicos se aposentavam com menos de 50 anos no Brasil. Menos de 50 anos no Brasil, né? E o Brasil fez uma reforma trabalhista. Nós conseguimos terminar com uma criação genial de Getúlio Vargas, João, que é um imposto sindical, né? Que o brasileiro, além de tudo, tinha que dar 1 dia do seu salário por ano para o seu sindicato, mesmo que ele nem soubesse onde é que era a sede do sindicato. Então, terminamos com isso, né? Isso é um milagre brasileiro também. E fizemos algumas outras reformas importantes, como a Lei da Liberdade Econômica, que facilitou novos negócios, empreendedorismo, né? E, recentemente, coisas do tipo marco do saneamento básico. Por um dado curioso, hoje você tem um país de 210 milhões de habitantes, onde você tem 50% sem acesso ao saneamento básico. 200 anos depois da independência. Então, Portugal não é culpado disso. Nós mesmos somos culpados disso. Sendo que 94% de todo o saneamento básico brasileiro é estatal. Então, você tem um saneamento básico totalmente estatizado no país, ou 94% estatizado, só que 50% não tem cobertura, porque as companhias estaduais de abastecimento são burocráticas, estão submetidas a interesses políticos, não têm capacidade de investimento, tem a tal da estabilidade no emprego, tem a tal da Lei 866, tem um tal do Estado que não funciona. Eu digo sempre que é um welfare state generoso, altamente generoso, né, que não funciona. Então, nós conseguimos, de alguma maneira, produzir. Então, nós aprovamos uma lei no Congresso recentemente, chamada Marco do Saneamento Básico, permitindo pela primeira vez concorrência, aliás, exigindo concorrência,
e abrindo o setor para investimentos privados, para chamadas parcerias público-privadas, né? Que é hoje eu diria, a grande fronteira da administração pública. Vocês estudam administração pública, o Brasil avançou milagrosamente nessa área. Nós criamos uma lei das concessões para o setor privado, uma lei de abertura para parcerias público-privadas. Nós criamos uma legislação que permite hoje o contracting out, ou seja, o processo de reforma do Estado, que vem, de alguma maneira, né, modernizando o país. Então, hoje, por exemplo, você tem uma malha de estradas. O Chafuen citou São Paulo. Quer dizer, São Paulo tem as melhores estradas do Brasil, disparadas. Todas são concessões privadas. Alguns dos melhores hospitais do Brasil são concessões privadas, como feitos em forma de PPP, por exemplo, como na Bahia, chamado Hospital Metropolitano da Bahia, e outros, o Hospital do Subúrbio, e outros hospitais grandes no próprio estado de São Paulo. No Brasil, São Paulo tem 2 grandes hospitais privados. Um é o Sírio-Libanês e outro é o Hospital Albert Einstein. Esses hospitais privados, de altíssima qualidade, são os melhores hospitais da América Latina, hoje administram hospitais na periferia de São Paulo. Um administra em Jundiaí, que é uma cidade no interior de São Paulo, que são públicos, gratuitos, abertos ao público, no sistema SUS, num sistema de contracting out, ou seja, uma legislação que modernizou, que permite isso. Não é? Só um aspecto nós não conseguimos avançar em nada no Brasil, não é? Que é a educação, onde um lobby brutal da educação estatal, do monopólio estatal, prende a nossa educação ao passado. Dito isso, eu quero dizer que tudo isso nós estamos em questão. O Brasil tem que tomar uma decisão, eu encerro aqui com uma frase, que, na minha opinião, vê se o Pondé concorda comigo, o João, que conhece bem o Brasil, concorda comigo, a Vitória, o ministro João Paulo, foi dita por Mário Covas, em 1989, na primeira campanha depois da redemocratização. O Brasil precisa decidir fazer um choque de capitalismo. O Brasil precisa de um choque de capitalismo. Não é? E aqui eu paro, porque eu não sei se nós vamos fazer o tal do choque, mas vamos lá. Bom, Fernando, obrigado por essa intervenção. Eu estava a ouvir algumas das coisas que o Fernando estava a dizer e era impossível não reconhecer alguns dos traços brasileiros também em Portugal, enfim, o nosso Sistema Nacional de Saúde e por aí fora. Mas vamos agora ouvir o Luís Filipe Pondé. Luís Filipe. Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço o convite do IEP, do Espada, do João Pereira, de todos, mais uma vez, para participar aqui do fórum. É sempre um prazer, o nível, escutar as conversas, os diálogos. Eu vou começar lembrando, uma vez em Porto Alegre, quando o Schuller me convidou a ir a Porto Alegre, no Fronteiras do Pensamento, lá atrás. Eu e o Schuller, a gente se conheceu num debate na Folha de São Paulo com Lipovetsky. Você lembra, Schuller? Né? Faz tempo. Mas depois disso, no Fronteiras do Pensamento, que é um projeto que traz intelectuais para discutir no Brasil, e intelectuais do Brasil também, criado pelo Schuller, eu lembro que um pouco antes de eu entrar no palco, lá no teatro em Porto Alegre, ele me puxou do lado assim, e ele falou assim para mim: Pondé, seja um pouco otimista. Escutando o Schuller hoje, eu quase poderia ter dito a ele: o que aconteceu com você, Schuller? Ele me puxou assim de lado e falou: seja um pouco otimista. Quer dizer, esse não é o Schuller que eu conheci, quer dizer, que eu conheci, não, que me puxou pelo braço para ser um pouco otimista naquele dia em Porto Alegre, né? Mas tudo bem, eu vou levantar algumas questões aqui, digamos, de certa forma, mais recentes, né? De certa forma, porque não é que as questões que foram levantadas até aqui não são recentes. Alguns tópicos, né? Eu acho que, por exemplo, com relação à eleição agora de outubro, acho que não há absolutamente nada no horizonte que indique nenhuma mudança do estado que o país se encontra. Nada no horizonte. Só se acontecer um milagre. O Lula deve voltar ao poder, a menos que aconteça um milagre ou que todas as pesquisas estejam mentindo. O Lula é o ex-presidente, que estava preso há algum tempo atrás,
líder absoluto do PT, né? Para quem não sabe, Partido dos Trabalhadores. E, então, em termos de perspectiva de alguma mudança, acho pouco provável. O Lula é um candidato de uma esquerda datada, antiga, sindicalista, né? Que tem um discurso... A mulher nova dele, a Janja, dizem que está querendo pôr ele um pouco mais próximo da esquerda cultural americana, com essa coisa de todes, né? Em falar essas coisas assim, porque para o Lula é difícil esse tipo de articulação, mas eu já volto a essa coisa da esquerda daqui a pouco. Mas eu queria dizer que eu acho que um dos problemas que o Brasil passou das eleições de 18 para cá foi a quase total e absoluta incompetência do governo de direita representado pelo Bolsonaro. A quase absoluta e total incompetência, né? O Brasil vinha no movimento, inclusive por conta muito da sociedade civil, tudo que foi falado aqui, dos grupos de jovens liberais, uma certa vontade, alguns empresários que botaram a mão no bolso para fazer isso girar e tal. E aí veio uma eleição polarizada, como esta agora de novo, que nenhum candidato conseguiu chegar no segundo turno, só chegou o Bolsonaro e o Haddad, que era uma versão do Lula, porque o Lula estava preso naquele momento lá, não podia ser candidato e tal. E o Bolsonaro funcionou como uma espécie de buraco negro que atraiu todas as opções possíveis do PT, mesmo depois de todos os escândalos de corrupção recorrentes envolvendo o PT, dele ganhar a eleição de novo, isso em 18. Né? A forma como a democracia brasileira se adapta à corrupção é uma coisa impressionante, é quase estética. Né? Há uma convivência entre corrupção e poderes no Brasil e grande parte do empresariado, agentes públicos. Eu quero fazer uma menção rápida à questão da Amazônia também, porque é um tema recentemente bastante chocante. Parece que é coisa nova, mas não é. Mas eu acho que a Amazônia é um exemplo muito bom das questões do Estado brasileiro, da sociedade. Então, esse trauma, eu chamo de trauma, que foi o governo Bolsonaro, catastrófico, né? Na educação foi catastrófico, elegeu a educação como espaço de guerra cultural, né? Não que as premissas com relação a um certo domínio hegemônico da esquerda na educação brasileira seja falsa, isso é verdadeiro no mundo inteiro, talvez não no IEP, mas fora do IEP, no mundo inteiro, né? Não é uma novidade. Mas a transformação do... O Ministério da Educação já é uma coisa que não devia existir, né? No Brasil, mas em existindo, foi uma catástrofe. Né? A condução de todo o processo da pandemia, o trauma que foi a pandemia, o sofrimento, o número de mortes, o Bolsonaro tem uma semântica infeliz, se comunica como se estivesse fazendo um churrasco na sua varanda, na Tijuca, no Rio de Janeiro, certo? Não tem nenhum entendimento da liturgia do poder, absolutamente sem nenhuma accountability, zero, né? Conseguiu um feito que foi derrubar a percepção pública das Forças Armadas, que ia muito bem depois de anos de ditadura, se recuperou. Ele conseguiu, ele e os companheiros conseguiram ridicularizar certos setores das Forças Armadas. Ou seja, eu acho que essa é uma questão importante. Por que eu acho que essa é uma questão importante? Porque um dos grandes feitos do governo Bolsonaro terá sido devolver o Brasil ao PT. Né? Assim, e isso por conta do fato de que, na verdade, até as eleições de 18, os liberais ou conservadores no sentido não reacionários, ou os empresários que se envolvem com formação de jovens liberais, pessoas que
não simpatizavam e não queriam mais o PT ficou 3 mandatos e meio no poder, né? É muito engraçado porque hoje se fala no Brasil como se o PT não tivesse nada a ver com o país que existe hoje. E tudo tivesse sido criado pelo Bolsonaro, o que não é verdade, é óbvio. A Amazônia catastrófica que existe hoje não é uma criação do Bolsonaro. Bolsonaro piorou, mas ela sempre foi entregue às moscas, né? Mas, de qualquer jeito, quer dizer, eu acho que, do ponto de vista da opção política, ou de olhar o Brasil dessa eleição para frente, ou a curto prazo, médio prazo, me parece que, no final das contas, e em parte, isso se deve também à militância em redes sociais dos bolsonaristas, que foi muito poderosa, né, na eleição de 18. Eu acho que os segmentos à direita, grosso modo, não conseguiram construir uma opção ao PT no país. Não conseguiram, né? Houve esforços, tentativas, mas a classe política brasileira é uma catástrofe, né? Olhando... Não há opção, né? Mesmo se você... A gente fala muito em terceira via, né, no Brasil, quer dizer, alguma coisa que não fosse nem Bolsonaro, nem Lula. Não há. Não há. O país vive hoje uma ressaca da Operação Lava Jato. Para quem não sabe, é a operação constituída por figuras como o juiz Sérgio Moro, o Dallagnol, procurador do Ministério Público, né, que, num certo momento, carregava consigo uma expectativa um pouco tipo mãos limpas, assim, de que o Brasil ia conseguir pôr uma certa ordem na relação entre certos empresários e o Estado na corrupção. Foi para o saco, literalmente, né? Falando em francês, assim, foi para o saco total. Quer dizer, ela foi atravessada por denúncias de mau procedimento técnico, desmoralizou essa operação contra a corrupção que tinha levado Lula à cadeia e empresários importantes e outros políticos, né? Ela foi completamente desmoralizada. Então, você tem hoje, no Brasil, uma sensação de que a corrupção vive o seu laissez-faire, assim. Todo mundo pode ser corrupto na boa, certo? Todo mundo pode fazer acordo na boa. Quem quiser roubar, pode roubar legal. Quer dizer, não grande, mas grande roubo. Então, a classe política, ela vive, de certa forma, hoje, uma espécie assim de grand finale da Lava Jato. Ou seja, no fundo, todos, Bolsonaro e Lula, se encontrariam muito bem num jantar escondido para festejar isso, certo? Então, a corrupção e os poderes na República Brasileira, na democracia brasileira, vivem muito bem, né? Eles vivem, a democracia funciona. Quando eu quero dizer democracia, assim, tem eleição, tem separação de poderes, né? Tem mídia livre, né? Nunca nada é livre absolutamente, inclusive se fosse seria um problema, mas mídia livre, mas, no entanto, a corrupção, ela faz parte da engrenagem, que tem muito a ver com muito do que o Schuller falou aqui, do ponto de vista da criação do Estado. Tem muito a ver exatamente com esse Estado brasileiro gigantesco e com, por exemplo, ele citava o BNDES, né, o Banco de Desenvolvimento Gigantesco, que durante o governo Lula ficou conhecido como aquele banco que dá bolsa empresário, né? Que emprestava dinheiro, mas isso para grandes, gigantescas empresas, não o empresário coitado ali que sua para conseguir botar a empresa de pé e pagar tudo que ele tem que pagar. Então, assim, eu acho, procurando assim na filosofia política e tal, eu acho que o Brasil vive um momento de uma espécie assim de niilismo político prático, né? Niilismo político prático. É claro que há uma polarização política, há um debate político nas redes sociais. De fato, há um ambiente eletrizante, ao qual fez referência o João há pouco. De fato, há esse ambiente eletrizante, mas esse ambiente eletrizante ele está cercado por, digamos assim, por uma semântica bastante fechada.
quer dizer, grupos petistas e grupos bolsonaristas que discutem política, inclusive atravessados por debates sobre o BBB, certo? Que eu não sei se os portugueses sabem o que é. É o BBB Brasil, né? Como é que chama? Reality show. O Big Brother, o Big Brother, isso aí. Do Brasil, BBB, né? E então você tem uma discussão política de surdos. Eu não acho que isso é um problema do Brasil especificamente. Os Estados Unidos tampouco está melhor do que isso, do que o Brasil nesse sentido. Acho que isso é um fenômeno, um teste para a democracia gigantesco, porque agora, de fato, a soberania popular está falando, né? E à medida que a soberania popular vai falando, ela vai criando problemas para o sistema de representação, né? Vai estressando os mecanismos que foram criados em sociedades e que poucas pessoas falavam, né? Então, você tem um ambiente bastante saturado de polarização no Brasil, mas é uma discussão, é aquilo que alguns cientistas políticos, principalmente americanos empiristas, né, que analisam o comportamento político, fazem referência a tal folk theory of democracy, que é a lenda da democracia, como eles traduzindo para o português, folk theory of democracy, em que se cria ideias como se discute política para constituir consciência crítica. Não, ninguém nunca discutiu política no ambiente eleitoral para consciência crítica. Você discute política para matar o adversário, para convencer a ele que você está certo. Quando você pesquisa para reforçar a tua própria posição, né? São achados lá de cientistas políticos como Bartels, por exemplo, ou como a Shen, né, nos Estados Unidos. Mas isso especificamente no Brasil, você tem um diálogo de surdos, e a esquerda brasileira hoje, ela é uma esquerda que ela é meio frankensteiniana, porque de um lado a opção da esquerda hoje é o Lula. E o Lula é um candidato datado, como eu dizia, né? Não necessariamente porque ele vai ser, se for eleito, como provavelmente será, assumirá, sei lá, com 77 anos ou 78 anos, sei lá, não por conta disso, porque talvez ele seja ainda um caçulinha diante do Biden, né? Mas, assim, ele é datado porque ele tem uma mentalidade de esquerda sindicalista, ele vem do movimento sindical, né? Ele vem do final da ditadura. Mas a esquerda brasileira hoje, que é representada principalmente pelo PSOL, né, pelo partido do PSOL, essa é uma esquerda americana. Então, a esquerda brasileira hoje é atravessada por debates sobre banheiro, artigo definido, né? É atravessado sobre questões o que é a mulher, que se tornou um problema ontológico. Nem a baixa escolástica europeia imaginou que um dia você fosse ter um problema ontológico como esse. O que é a mulher? Eu entendo que, dentro de algum tempo, provavelmente vai ser proibido usar a palavra mulher, certo? Porque vai gerar tanto conflito, né? Quem toma a palavra para si, quem tem o direito de usá-la, e tem os seus derivados, menstruação, gravidez. Quer dizer, a esquerda americana é de uma estupidez assim, impressionante, cara. Você olha para os Estados Unidos e diz assim, e agora, o que vai ser? Você tem Estados Unidos, China, Rússia, comunidade europeia tentando se manter de pé, para onde vai? Né? Onde vai parar isso? Porque... então, eu digo isso porque é um pouco que a esquerda brasileira hoje ela é isso, ela é um Frankenstein de um partido que não tem, digamos assim, sucessor. O Lula não fez sucessor, porque ele é muito centralizador, né? E a outra esquerda que existe, a esquerda é essa esquerda, que sei lá, o centro da sua inteligência política é o movimento LGBT, alguma coisa assim. É essa a grande questão, né? Também tem o movimento antirracista, em segundo lugar, né, contra o racismo, é óbvio, que também é uma importação americana, é isso que eu estou tentando dizer, né? A esquerda brasileira hoje ela é uma espécie assim, de fetiche do capitalismo americano, completamente, né? Então, a direita foi uma catástrofe, quer dizer, a direita possível, né?
que foi a direita do Bolsonaro. A classe política, candidatos como figuras como Alckmin, por exemplo, né? que era uma figura que governou São Paulo, o estado mais rico da federação durante bastante tempo, virou pó, né? Não tem nenhuma opção, né? Então, por isso que eu falo que o Brasil leva hoje uma espécie, assim, vive uma espécie de niilismo político prático. Por último, né, eu queria tocar a questão da Amazônia, me parece paradigmática. Primeiro, porque a Amazônia normalmente, mesmo quem não sabe onde o Brasil fica, sabe o que é a Amazônia, né? Quer dizer, é uma figura. A América Latina, o Brasil, assim, geopoliticamente, é uma região do globo, apesar de certa forma, não devia ser, mas é praticamente irrelevante. A América Latina é irrelevante geopoliticamente, né? Inclusive o Brasil. Ela foi relevante na Guerra Fria, por conta da Revolução Cubana, da importância da América Latina poder ser contaminada pela União Soviética, mas a relevância da América Latina hoje para os Estados Unidos ou para o mundo do norte do Atlântico é se você vai ter muito ou não latino-americano tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Essa é a única relevância, né? Então a gente sabe, mas a Amazônia é relevante, né? A Amazônia é uma figura que não é só o Brasil, inclusive, é relevante. E a Amazônia, recentemente, todo mundo viu falar da história do jornalista do Guardian e o indigenista que foram mortos, né? E a discussão agora, por exemplo, na Folha, a brincadeira, uma discussão é em que momento o movimento negro vai acusar a atenção que esse assunto recebeu porque eles eram brancos, né? Os dois que morreram, né? Já corre a boca pequena que ninguém teria dado a mínima bola se não tivesse o inglês no meio, né? O Don Phillips. Então, essa é o tipo de discussão que acontece o tempo inteiro, entendeu? Isso atravessa colunistas, atravessa articulistas, reportagens, entende? Ocupa caderno cultural central da Folha de São Paulo, né? E a Amazônia, ela hoje é uma questão ambiental, sem dúvida nenhuma, mas o que a Amazônia é? Hoje ela é um exemplo do vácuo do Estado, não tem Estado na Amazônia, e aquele Estado que tem é praticamente inteiramente cooptado pelo crime organizado. Crime organizado que é caracterizado por os bandidos, digamos assim, raiz, né? Os caras que fazem tráfico, todo tipo de coisa, né? Crime, matam pessoas e tal. Ele é organizado porque, aqui estou citando o Manuel Castells, o sociólogo espanhol, ele é organizado porque ele tem agentes públicos que trabalham para ele. Então, o pouco de Estado que tem na região amazônica, o pouco, é quase todo cooptado pelo crime, certo? A grande parte, inclusive, da classe empresarial da região depende do próprio dinheiro do crime. Então, a organização e o crime organizado ele tem como característica a fidelização dos seus colaboradores, como se fala no Brasil, que é a expressão nova para empregados. Os seus colaboradores têm uma fidelização enorme. Você trabalha para eles. Se você sair, matam sua família inteira. Então, é um nível de fidelização que não precisa de workshop, não precisa de coach, não precisa de nada. É fidelização 100%. Então, a Amazônia, essa Amazônia que se fala tanto, os europeus se preocupam, os americanos se preocupam e tal, e com razão, a Amazônia, ela é, talvez daqui uns 20, 30 anos, ela se transforme num grande Rio de Janeiro, né? Com crime gigantesco, dominando praticamente a região, envolvendo inclusive população indígena, população ribeirinha, e o crime organizado se transforme num grande motor econômico da região amazônica. Quer dizer, isso não é uma hipótese minha, isso é uma coisa discutida, né? E isso começou já há muito tempo antes do Bolsonaro. Obrigado. Bom, obrigado, Luís Filipe, pelas observações. Nós temos agora, eu diria, 13 minutos, o que vai permitir algumas questões que queiram colocar ao painel.
e, portanto, está aberto o período de perguntas. Portanto, vamos talvez começar com 2 aqui e depois vemos se temos tempo para fazer mais 2, está bem? Boa tarde. Sou brasileira, como vocês podem perceber, e é uma honra ter esse painel tão completo aqui e dizer que eu me senti completamente representada por vocês e que, como gaúcha, eu também não sei sambar. Ontem, num fórum jurídico que está decorrendo ainda em Lisboa, o ministro do STF, Luiz Barroso, afirmou que são raros os casos de ativismo judicial por parte do STF, justificando que existe uma tendência mundial que se chama judicialização e que no Brasil existe algo que se chama protagonismo judicial, favorecido pela abrangente Constituição brasileira. Tendo esse comentário em mente, as minhas 2 perguntas são simples, se baseiam em quê? Como que essa judicialização ou protagonismo judicial mencionado pelo ministro afetam as democracias, seja diretamente ou indiretamente, e se é correto ou até democrático os juízes do STF interferirem tanto no sistema legislativo e executivo na forma como está acontecendo atualmente no Brasil. Obrigada. Obrigado. Vamos então... Mais uma pergunta? Aqui? Aqui mesmo. Aqui. Muito obrigado. Um outro grande problema do Brasil é a criminalidade, que em grande parte se deve às condições económicas e onde os criminosos são mais vistos como bandidos e animais do que propriamente como vítimas do sistema. E em consequência da questão da criminalidade, o abuso policial, que também sabemos que é uma realidade não só no Brasil, mas também nos países da América Latina. A minha questão então é, resolver a questão da criminalidade passaria então pela criação das condições económicas através da liberalização da economia do que propriamente com mais policiamento e mais militarismo? Obrigado. Ok, vamos começar por estas 2 perguntas e vamos seguir a ordem pela qual falaram. Talvez estas perguntas sejam para os 3, portanto Alejandro, Fernando e Luís Filipe, ok? The only short thing, and I have not watched it, the last movie that Brasil Paralelo has done is Entre Lobos, and the 1-hour introduction has more than 1 million views, but I have not seen it. But I remember taking a White House representative to Sao Paulo at the exact time where the prisoners had taken over the city in Sao Paulo. And we just couldn't believe that they said, there's nothing we can do, just yield to the prisoners. And we could see the interaction in my native country, Argentina, too. Sometimes the prison, the police, provides safe haven to the criminals that go out and in the jails to steal, so that's it. Bom, muito rapidamente, eu acho 2 questões muito interessantes. Primeiro, eu tenho muito que sempre cuidar. Eu sou um brasileiro, estou em Portugal, então tratar de assuntos brasileiros no exterior, a gente tem que ter toda a cortesia e a elegância, eu diria, institucional, né? Então, eu respeito muito, inclusive conheço pessoalmente o ministro Barroso, né, e não sei exatamente o contexto em que ele disse essa expressão, eu li também na imprensa, né? Mas só para dar algum... Então, eu não necessariamente discordaria dele ou concordaria, não é isso, mas vamos lá. O Brasil tem, nos últimos... A questão da judicialização da política no Brasil é uma questão brasileira recente. É uma questão brasileira. Eu só vou dar dados aqui para a gente pensar. Tá? E ela veio crescendo nos últimos anos no Brasil. Isso que o ministro Barroso fala, de que os judiciários foram assumindo uma posição, vamos dizer assim, recursal, né, eventualmente ocupando espaços, né, historicamente afeitos ao executivo ou mesmo ao legislativo, isso é uma realidade. Eu diria que particularmente é uma realidade no Brasil, né? Pode-se concordar com isso ou não, obviamente tem matizes diferentes, mas isso é uma realidade. Por exemplo, o judiciário brasileiro, a Suprema Corte brasileira, alguns anos atrás, ela criminalizou a homofobia, né, com o argumento da omissão legislativa. O Brasil tem uma lei antirracismo desde 1989. Né?
Há uma demanda por parte de movimentos, etc., identitários, movimentos LGBT, etc., que a homofobia fosse equiparada ao racismo. Uma demanda. Não estou discutindo que ela está correta ou não, é uma demanda. Obviamente, os movimentos religiosos, especialmente evangélicos, hoje você tem 30% da população brasileira que é evangélica, reagiram. Porque quando a igreja faz a condenação, né, da homossexualidade, né, ela pode ser entendida como um discurso racista. Então, um discurso de um pastor numa igreja pode ser enquadrado como um discurso racista, não, um discurso homofóbico. Né? Então, esse é um debate, não é só brasileiro, vamos lá, isso não é um debate só brasileiro. A Suprema Corte brasileira tomou uma posição. Ela, digo assim, atropelou o Congresso Nacional, porque a criação de um crime de um tipo penal deveria ter sido feito pelo Congresso brasileiro, e ela criou. Então, hoje é crime no Brasil, homofobia, por uma decisão da Suprema Corte brasileira. Não passou por nenhuma instância legislativa. Né? Então, de fato, isso vem acontecendo. O dado, vou te dar o dado, por exemplo, o sistema político é rápido para entender essas coisas. Como a Suprema Corte acabou assumindo, né, este protagonismo, né, um ativismo, vamos chamar de um ativismo, né, no campo político, legislativo, assim por diante, inclusive na área de políticas públicas, né, o mercado político percebeu isso e recorre frequentemente ao judiciário. Então, por exemplo, no governo Bolsonaro, o dado é dos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro. Nos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro, você tem mais ações no Supremo Tribunal Federal do que nos governos Lula, Dilma e Temer juntos. Muito mais ações, muito mais ações. E ações que tramitam com muito maior rapidez, 70 e poucos % com resoluções no primeiro ano, no ano próprio da ação ser impetrada. Né? Então, é óbvio que... E aqui, alguém pode dizer assim, tem 2 interpretações sobre isso. Né? Uns dizem, bom, é que o governo sai muito da Constituição, o governo erra muito, o governo... Bom, essa é uma interpretação. Né? Outra é, bom, há um ativismo judicial. Né? Obviamente, não é segredo para ninguém que muitos ministros da Suprema Corte brasileira não gostam do presidente Bolsonaro. Me parece que eu não estou dizendo nada que não esteja nas páginas de todos os jornais a todo momento. Né? Nós temos um inquérito das fake news, que a Vitória fez há 3 anos, então, que julga, que analisa, que investiga, que pune, que manda prender, que manda banir da internet, em razão de fake news, sendo que fake news não é crime no Brasil. Não há nenhum tipo penal que criminalize fake news no Brasil. Não é crime desinformação, inverdade, falar uma mentira, por exemplo, não é crime no Brasil. Só que pessoas são presas, né, jornalistas são presos. E agora, por outro lado, também, né? São banidos da internet. Né? Nós voltamos à censura prévia no Brasil. Eu escrevi um artigo na Veja, meu último artigo foi sobre isso. Inclusive, nós criamos uma situação muito brasileira, João, que é recriar a censura prévia dizendo que não é censura prévia. Que me fez lembrar George Orwell, que eu li na minha adolescência, a Novilíngua, onde a gente diz exatamente o contrário do que a gente quer dizer. É uma coisa muito curiosa. Então, isso, de fato, existe no Brasil. Agora, cada um pode julgar, né? Acho que cada um pode julgar. Obrigado, Fernando. Luís Filipe. Sobre a questão do ativismo, acho que, sem dúvida nenhuma, é um fenômeno não só brasileiro. Né? Aqueles que o defendem dizem que o legislativo, em geral, é muito lento e o judiciário, Suprema Corte, acaba sendo mais ágil na resolução de demandas. O caso da homofobia é um caso típico no Brasil, né? E, nesse sentido, eles seriam chamados, de certa forma, à condição de poder representativo, mesmo não sendo eleito nesse sentido. No caso do Brasil, especificamente, desde o mensalão que envolveu o PT, os juízes do STF viraram estrelas, né? E havia sempre aquela piada de que no Brasil agora se sabia a escalação do STF e não da seleção brasileira. Isso já no mensalão, hein? No governo Lula ainda, no segundo, que pegou o final do Lula 1, ele foi reeleito, né? E aí foi outra prova de que ele era poderoso, Lula. Então, aí depois todo o escândalo envolvendo a Petrobras, que o levou à cadeia, quer dizer, o STF ele virou mídia.
e a gente sabe que a vaidade é de todos os pecados o predileto. Então, assim, tem esse aspecto e, de fato, assim, o STF ele acabou exercendo uma atividade meio policial, né? E isso vem acontecendo. Agora, na época em que o STF botou o Lula na cadeia, os petistas todos acusavam o STF de estar trabalhando para a direita, né? Agora, os bolsonaristas culpam, como a Folha de São Paulo, ela é acusada de ser de direita, acusada de ser esquerda, dependendo da sua posição. Então, acho que não vejo muito como resolver isso tampouco, quer dizer, o STF hoje, a não ser o fato de que ele está sofrendo desgaste. E esse desgaste faz, inclusive, com que algumas pessoas comecem a suspeitar e se levantar histórias sobre o STF. Com relação ao crime, sabe, e a minha impressão é o seguinte, acho que a situação... É claro que a gente pode dizer que é uma questão econômica, de educação e tal, mas eu diria que talvez em 100 anos, educação educação um pouco menos, né? E economia, uma melhoria econômica, sempre tende a diminuir um pouco o crime. Mas eu tenho a impressão que, assim, por exemplo, há em São Paulo, isso eu escutei de um especialista em crime uma vez num jantar, que ele fez uma diferença. Olha, o crime em São Paulo ele vem evoluindo cada vez mais para um crime empresarial. Porque São Paulo é uma cidade empresarial, diferente do Rio, que todo mundo se mata e tal, entre as facções criminosas. Isso significa o seguinte, significa que, no caso de São Paulo, o PCC, né, o primeiro comando da capital, que é o grande crime organizado, o que ele quer é fazer negócio. Ele não quer ladrãozinho roubando gente na rua. Então, pode ser que a situação evolua para uma parceria em que o crime organizado administre certas áreas, porque, inclusive, grande parte dos consumidores de drogas são pessoas que se dizem humanistas e são de esquerda e querem salvar o mundo, mas consomem droga, né? Então, acho que, de repente, há diferenças regionais dentro do Brasil, mas a minha suspeita, e não só minha, é que o crime organizado ele tende hoje para ser parte do negócio, certo? E conviver com o Estado. Bom, meus caros, não temos tempo para mais. Vamos finalizar aqui o nosso painel Brasil, mas já sabem, as vossas questões, os nossos convidados vão continuar por aqui, portanto, sintam-se à vontade para colocarem as vossas questões, etc. E agora segue-se o jantar. Resta-me agradecer a todos os participantes nesse painel e vamos continuar a acompanhar com muito interesse este ano, não só de 200 anos de independência brasileira, mas também de eleições no Brasil. Muito obrigado, boa tarde.